Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, leremos 2 primeiros versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Em o nome do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, eis-nos aqui. Até agora temos passado por momentos maravilhosos aqui nessa nave de templo, e não somente nós que aqui estamos adorando-te de maneira presencial nesse culto, mas todos aqueles que estão cultuando conosco virtualmente, com toda certeza já sentiram o teu poder, a tua graça, a manifestação da tua glória. Pedimos ao Senhor que continues mantendo esse estado maravilhoso de presença na nossa vida, para que recebamos tudo o quanto estamos precisando, que o Senhor fale aos nossos corações, através da reflexão da palavra que já foi lida. O Senhor já nos edificou nos cânticos, na escola bíblica, mas queremos mais edificação, fortalecimento. Senhor, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo. Que o teu povo alcance cada dia essa conscientização. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Vai tirando todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos pelas pessoas que têm dificuldade de entender e, posteriormente, de atender aos oráculos que são pronunciados neste púlpito, nessa tribuna. Fala conosco e que a tua palavra, de maneira alguma, volte vazia, mas que ela faça o que agrada ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é um tanto forte: conformismo é pecado. Existem, no mínimo, aí, 7 pecados do meio evangélico que são apontados pela ética cristã. O que é ética? Ética é a ciência da moral, é a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, muitas coisas não estão totalmente explícitas, elas estão implícitas na palavra de Deus. E esse aspecto desse pecado do meio evangélico, ele está implícito, o conteúdo desse erro em relação a um determinado alvo está implícito. O que é conformismo? É se amoldar ao presente século. É aquela postura, de maneira muito prática, do camaleão, que muda de cor de acordo com a conveniência. O povo de Deus, é bom lembrarmos desses 7 pecados. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Nós trabalhamos há algum tempo aí nas nossas lives, legalismo, exclusivismo eclesiológico, antinomismo, negativismo, individualismo, conformismo, e eu acho que agora não consigo me lembrar mais um, tem mais um. Ativismo, são vários pecados. Falar em ativismo, muita gente pensa que é crente, mas na realidade é um ativista, porque
é bom entendermos que trabalho é um meio e não um fim. Mas vamos trabalhar isso hoje aqui, conformismo. A quem Paulo está falando? Aliás, quem está falando? Paulo. O apóstolo São Paulo ele está falando com a igreja que está sediada em Roma. Roma é a Manhattan da época, é a Nova York da época. Para lá foram muitas pessoas, inclusive naquela dispersão que é anunciada em Atos 8:1, né? No Atos 1 e 8, o Senhor Jesus Cristo disse que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas eles queriam gostaram demais da zona de conforto de Jerusalém, orando, comendo junto, era um comunitarianismo, era muito bonito o que acontecia em termos sociológicos. Mas para o projeto de Deus não era bom, porque eles não podiam ficar, a luz não poderia ficar concentrada em um lugar só. Vós sois a luz do mundo. O sal não poderia ficar só dentro do saleiro. Precisaria, então, que eles fossem para a Judéia, para a Samaria e até para os confins da terra. E várias vezes nós temos falado que os seguidores de Cristo só começaram a ser chamados de cristãos lá nos confins da terra, lá em Antioquia. Eles não foram chamados de cristãos na Judéia, não foram chamados em Samaria, mas lá em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Agora, nessa dispersão vai gente para Roma. Deus permitiu uma grande perseguição. Então, como eles não foram por bem, eles foram por mal. Deus permitiu a perseguição e todos foram dispersos, só ficando em Jerusalém os apóstolos originais. E muitas dessas pessoas foram para onde? Para Roma. Roma é a Manhattan da época, é a capital do mundo de então, a cultura predominante, o poder econômico, o poder bélico estava em Roma. Seria exatamente como hoje vou fazer missões em Nova York. Missionário sofre, eu vou fazer missão lá em Nova York, sofrer muito. Mas, isso é uma ironia, gente. Então, Roma era a Manhattan da época. Então, o Espírito Santo, através de Paulo, está falando com esse pessoal lá. Está dizendo para eles que eles precisam, para serem mantidos na presença de Deus, eles precisam de demonstrar sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é sacrifício? Sacrifício é o que sacrifica. O que não sacrifica não é sacrifício. A oferta de sacrifício não é a sobra. O tempo de sacrifício não é o tempo que sobra. É o tempo de qualidade, é o tempo que eu consigo afastar, desmarcar alguma coisa. Eu tenho que me sacrificar para oferecer um tempo de qualidade para os meus filhos, para minha esposa, para visitar o meu irmão. Isso é tempo de sacrifício. Então, o que o Espírito Santo está dizendo? Rogo-vos, pois, irmãos, eu estou pedindo, rogando para vocês, que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício. Se sacrifiquem, porque não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão em Roma. Não é fácil. Por quê? O glamour toma conta. Lógico que não vai se comparar com o que nós temos hoje. Eu estou comparando com o Manhattan, lá com Nova York, é lógico que não dá para comparar. É só levar em conta que tempo que Paulo está falando isso. Mas, para a época, é o lugar
mais avançado da época. Então, eles precisavam fazer o quê? Sacrifício, para serem mantidos na presença de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Só através desse sentimento que sai do coração de Deus, que é compaixão. Eu já falei algumas vezes que só com 36 anos de idade eu fiquei entendendo o que é íntima compaixão. Olhando para uma pessoa necessitada. Então, ele está dizendo, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Então, para você ser um cristão aqui, você tem que se sacrificar. Você tem que sair das ondas, dos modismos. Você tem que fazer tudo para não ser igual a esse povo. Você é sal da terra aqui. Sal é colocado em pequenas quantidades, no meio da massa, para melhorar o gosto da massa, para conservar a qualidade da massa e para promover sede. Vós sois a luz do mundo. A luz, ela precisa estar descoberta. Então, vocês não podem ficar igual a eles. Vocês não podem ficar nesse tipo, Maria vai com as outras. Vocês têm que ser diferentes aqui. Desperta, tu que dormes. Ele falou aos Efésios, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, ele está dizendo que tem gente que está num ambiente onde tem muitos mortos estirados no chão e tem gente viva ali no meio, que está sendo confundida com morto. Todo mundo olha, aqui está tudo morto. Olha o primeiro, esse aqui está morto, não tem batimento cardíaco nenhum, não tem respiração, está morto. Aí, ele, a partir daqueles primeiros que ele olhar, que estão mortos realmente, ele vai dizer que está todo mundo morto. Mas, na realidade, tem vivos ali dentro daquele ambiente. É essa a ideia que Paulo diz. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E é a mesma coisa que Paulo, agora, anteriormente, falara aos romanos. Veja bem, não tomeis a forma, não vos amoldeis a este mundo. Não fique com cara de mundano. Aqui durante a semana eu sou do mundo, eu sou mundaninho. E no sábado eu fico cristãozinho, né? Aí, mais ou menos assim. Quer dizer, tinha um hino antigamente, que era cantado no meio batista, domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, sexta, terça, quarta, quinta, aí, sexta, sábado, não é santo, não. Então, por quê? Porque existe uma coisa chamada conformismo. Eu fico igual. Aí, durante o final de semana, eu tenho uma linguagem erudita, linguagem sã e irrepreensível, mas no meio da semana eu entro na onda de todo mundo. É lógico que o Espírito Santo está dizendo que isso é sacrifício. Não é fácil, não. O hino antigo 34 do Brados de Júbilo, que falava, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá, do céu, embaixador eu sou. Então, não tomeis a forma, não vos conformeis, não vos amoldeis a esse mundo. Não deixe a sua mente ficar nessa vibe. Muda essa onda, essa energia. Muda esse modismo que toma conta. Aí, ontem eu estava
com a minha esposa num lugar, eu fiquei abismado com a guerra dos farrapos, né, na roupa das pessoas. Isso é só o exterior, né? Numa loja chique, a pessoa que estava atendendo, o rombo que estava na... Então, de repente, todo mundo começa a entrar nisso. Lógico que isso é muito pequeno diante da profundidade desse tema, que vai muito por eu aceitar o que estão querendo que seja aceito, que é aborto, que é a ideologia de gênero. Vai para muito mais do que isso, gente. Aquilo que está na palavra de Deus, vai por isso. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Aquilo que era feio ficou bonito, o que era bonito virou feio. Então, houve uma inversão de valores muito grande. E, de repente, as pessoas estão aí... Ontem foi uma brincadeira, né? Foi colocada num vídeo a tentativa da pessoa, de um rapaz se comunicar com outro nessa língua aí como é que é? A língua que não tem gênero, né? Linguagem neutra. Eu confesso a vocês que até semana passada eu não sabia muito bem o que é o tal do metaverso. Pouca gente, nem todos sabem, mas o metaverso é uma outra dimensão que você entra e lá você vive momentos virtuais e fica do jeito que praticamente é colocado para você. Você coloca lá óculos 3D, fone e vive numa outra dimensão. O Facebook proporciona isso a muitas pessoas. Mas é exatamente isso que o mundo quer colocar para as pessoas. De repente, as pessoas estão fazendo o que aquelas pessoas estão fazendo. Nem entende, de repente, estão com os mesmos modismos. Então, só que, veja bem, um negócio que o Espírito de Deus quer trazer para todos nós hoje, uma coisa chamada metanoia, e é o que Paulo usa aqui. Mudança de modelo mental. O mundo faz isso, o inimigo quer mudar o modelo mental dos seres humanos, e notadamente dos evangélicos. Porque eles não... Sabe o que eles falam por aí? Eles acreditam naquele livro, eles acham que aquilo é verdade. Quando eles falam de aborto, quando vão falar, quando a discussão é a defesa da ideologia de gênero, nós já falamos aqui, alguns dias atrás, bombou a nossa live de criacionismo. Eles não têm coragem de enfrentar as pessoas, os grandes cientistas do criacionismo. Eles não têm coragem. Eles não têm coragem de enfrentar os cientistas que defendem o modelo de Deus. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E não o homem criou um Deus à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, vejam que quantas coisas estão praticamente explícitas nesse modelo mental que o mundo tenta colocar para você. E pior que tem uma ajuda dos próprios pseudo-evangélicos. Não vos amoldeis com esse mundo. Aí, quando se entra pela teologia da prosperidade, aí você inverte. Eu tenho um Deus que eu fiz, a minha imagem conforme a minha semelhança. E a esse Deus eu dou ordem. E é chamada confissão positiva. É isso que o mundo evangélico tenta colocar. E aí o Espírito Santo diz, não entre nessa.
Não se conformem com isso. Não tomeis a forma, não sejam como um camaleão que muda de cor de acordo com a conveniência com o ambiente. Mas sabe o que vocês precisam ter? Enquanto alguns estão tomando cada vez mais o modelo mental, estão recebendo o modelo mental do mundo que jaz no maligno, vocês, ao contrário, tenham a mente de Cristo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que tudo isso, queridos e queridas? Isso tem um para quê. Quem entra pelo caminho do conformismo não consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não consegue entender o que é centro da vontade de Deus. Porque aqui está uma fórmula para achar o centro da vontade de Deus. Pastor, eu não sei qual é o centro da vontade de Deus. Então você vai ler 3 dias direto e vai orar. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele fala numa outra linguagem, o apóstolo São Paulo para os Efésios: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus vai mostrar o para quê da sua essência, qual é o sentido da sua vida. Mas enquanto eu estou amoldado, eu estou com a cara desse mundo, as pessoas olham para mim e veem alguém desse mundo, eu não consigo entender, não consigo achar o centro da vontade de Deus. Eu não consigo. Se eu sair dessa Manhattan, ele tá falando isso para eles: vocês estão em Roma. É muito conveniente, vocês ganham mais dinheiro aqui do que ganhavam lá, para os lados de Jerusalém, para os lados de Israel. Agora, vocês estão aqui, vocês estão ganhando mais dinheiro. Mas não entrem nessa. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Vivam para ser e não para ter e estar. Porque o mundo vai tentar colocar isso para você. Não, o sentido de vida é ter. O sentido da vida é estar, que é glamour, que é aparecer. É doloroso o que eu vou falar aqui, mas é assim. 200 sapatos para 2 pés só. Ninguém pode dormir. Como é que é? Em 20 camas numa noite. Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé?
Já no tempo do rei Davi, havia uma preocupação. Davi preocupado com a retirada do Espírito de Deus da vida dele. A gente começa a ser alcançado assim pelas gotículas, né, do pecado. Você vai perto de uma cachoeira, aquela cachoeira que bate, que espirra, faz até aquela espuma no ar, faz aquela nuvenzinha. Você fala, aí, não vou me molhar. Fica lá 10 minutos para você. E são gotículas minúsculas. E vai chegando, vai molhando. Daqui a pouco você está com a sua roupa molhada. É assim que está acontecendo, gente. É assim que nós estamos com a pior geração da história do cristianismo. A pior geração. Uma geração que está engolindo, ninguém denuncia, ninguém fala, muito pouco se fala. Olha só, deixa o Moloque avançar, porque quem está trazendo o aborto para ser legalizado está sendo usado por Moloque. O que era Moloque? Aquele deus que saiu lá dos filisteus, lá foi trazido, era uma estátua de ferro, ficava pegando fogo, colocava as crianças, eram oferecidas as crianças ali. E ele é especialista em matar criança. Vocês pensam que é brincadeira o Exterminador do Futuro? Não era brincadeira, gente. Há muito tempo. Quando eu vi pela primeira vez o filme Exterminador do Futuro, eu já vi qual é a intenção. Assim como Moisés foi perseguido antes de se tornar o grande homem que foi, ele foi muito perseguido. Deus preservou. Tanto que hoje uma cesta, como aquela que foi colocada na água, é chamada de Moisés hoje. Jesus, saíram a caça de Jesus, o casal teve que ir para o Egito para preservar o menino. Por quê? Porque o menino, o Moloque, a serviço de Satanás, ele quer matar pessoas importantes antes de que elas sejam atuantes no meio da sociedade, corrompido e perverso, como disse Paulo. E o povo de Deus, braço cruzado, assistindo. Nós deveríamos ser a geração João Batista II. Deveríamos. Mas parece que ela não surgiu. Muita gente até pregou. Eu muitas vezes falei, nós somos a geração João Batista II. Mas João Batista I, ele denunciou. Ele denunciou o pecado lá dentro do palácio. Ele chamou de raça de víbora aquelas pessoas que vinham com objetivos mesquinhos receber o batismo. Ele denunciou o suborno no meio dos soldados. Ele falou, soldados, se contentem com o seu soldo, com o soldo que vocês recebem. Vivam disso. João Batista denunciava. E aí a gente começa a ver, até no meio do pseudo povo de Deus, gente que vive de suborno. Começa a morder por fora, aquelas coisas, aqueles acréscimozinhos assim, ilegais. E a gente está assistindo de camarote. Não vos conformeis com este mundo. Não entreis nessa vibe. O mundo está aí. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, nós não. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Nós vamos orar nesse instante, queridos e queridas. Nós vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Que o Senhor, a começar em nós, trabalhe com profundidade, como diz o cântico. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Vamos orar. Você aí na sua casa, onde você estiver, peça a Deus que trabalhe com profundidade na sua vida. Amém? Grande Deus, a Tua palavra foi exposta e eu tenho a certeza de que ela é realmente atualíssima. É aquilo que o Senhor quis para esse momento, para esse povo que está cultuando aqui juntamente conosco, para esse povo que está cultuando virtualmente, para esse povo que está cultuando presencialmente. Que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Ó Senhor, ó meu Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua herança, que o Teu Espírito Santo ornamente a noiva, atavie a noiva, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua igreja definitivamente acorde para a grande missão que tem nesse planeta. A semente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Em nome de Jesus. Que essa profecia de Paulo se cumpra nesta geração. E Deus em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Em nome de Jesus Cristo. Sê com o Teu povo. Capacita-nos para continuarmos falando as verdades eternas em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Espírito de Deus me fez lembrar aqui agora, transformar-se pela